Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesta edição do Alesp em Pauta, vamos falar sobre terapeutas ocupacionais na aprendizagem. Considerando que o processo de aprendizagem escolar está diretamente ligado às habilidades cognitivas, a presença de profissionais terapeutas ocupacionais é imprescindível. Nesse cenário, especialistas nesse campo trabalham a inclusão do aluno a partir de alguma necessidade encontrada em aspectos pontuais ou associados, tais como transtornos em coordenação motora, múltipla deficiência, processamento sensorial e disfunção neuromotora. Aqui na Alesp, tramita o projeto de lei de número 177 de 2024, que torna obrigatória a inclusão de terapeutas ocupacionais nas equipes multidisciplinares das escolas públicas de ensino infantil, fundamental e médio do Estado. Então, para falarmos sobre este assunto, recebemos de forma remota Fernanda King, pedagoga. Fernanda, muito obrigada pela sua participação. Eu já começo perguntando a você o que é o terapeuta ocupacional. Eu já adiantei um pouco, mas ninguém melhor do que uma especialista para explicar para a gente. Obrigada pela participação. Eu que agradeço essa oportunidade de falar de um assunto assim tão importante hoje para a educação, seja ela infantil, seja o ensino fundamental, seja o ensino médio, a depender da questão que a pessoa tenha, da deficiência que ela tenha, existe sim uma necessidade de um apoio não só pedagógico, mas muitas vezes uma intervenção na área da saúde. E aí pode entrar um terapeuta ocupacional, podem ser outros profissionais também da área da saúde. Eu acho que hoje o importante é que esse aluno tenha um olhar individualizado a depender da necessidade específica dele. Então, a escola ela precisa fazer uma avaliação do que é a necessidade daquele aluno, de ter um olhar mais individualizado para as crianças, que é o que às vezes a gente percebe que falta um pouco, seja na escola pública, seja na particular, seja por recurso financeiro, seja por vontade de fazer. Então, o terapeuta ocupacional ele é uma pessoa que pode ajudar essa criança se a questão dela for uma questão, por exemplo, sensorial, se é uma pessoa que tem o TEA, o transtorno do espectro do autismo, que tem questões aí sensoriais muitas vezes muito presentes, como estímulo a barulho, a luzes, a muitas cores, e às vezes o professor sozinho, às vezes não sempre, é humanamente impossível para que o professor sozinho, com uma turma para 35, uma turma para 40, ele consiga ter essa percepção e ter tempo para dar conta de tudo. Então, esse apoio, seja do TO, seja de um profissional da área da saúde, seja de um outro profissional da área da educação, ele vai ser muito bem-vindo. Aí o que precisa é definir aquele caso, se o mais importante para aquele aluno é alguém da saúde ou é um outro pedagogo dentro de sala, quem vai ser o auxílio para aquele caso, aí o médico também tratante dessa criança pode ajudar nessa decisão. Olha, essa criança, mais importante para ela hoje é um profissional dessa área. E aí, se for o TO, maravilha, que seja, que a gente tenha essa ajuda aí muito bem-vinda desse profissional. Fernanda, qual que é a formação do profissional? A sua formação é pedagoga, né? Para ter esse olhar diferenciado, a gente sabe que hoje, você já citou as crianças com aspecto autista, a gente vai falar de outras situações aqui, mas como ter esse olhar diferenciado hoje? Você também citou escolas que têm 30, 35 alunos, desde o fundamental, o médio, enfim, muitas crianças têm exatamente esse olhar específico de que a criança, né, tem alguma dificuldade e aí sim comunicar os pais. Como é que é a formação desse profissional e como funciona esse processo? Olha, eu justamente fiz a minha pós-graduação em desenvolvimento infantil, que foi uma pós-graduação totalmente voltada para entender os transtornos do neurodesenvolvimento, pelo menos um básico de cada um deles, dos mais presentes, que é o TEA, que é a síndrome de Down, que é o TDAH, que é aquela criança que às vezes tem um déficit de atenção, que é o TDA, e às vezes a hiperatividade, que é o TDAH. Então, o pedagogo hoje, na formação da pedagogia,
ele estuda muito pouco ou nada sobre esses transtornos. Só que hoje a nossa realidade, desde 2015, quando veio a lei da inclusão, a grande realidade é, essa lei entrou e as escolas e os professores não estavam preparados minimamente para ela. Então, desde então, os profissionais que perceberam essa necessidade começaram a procurar, muitos por conta própria, algumas escolas também oferecem cursos de capacitação, para que o pedagogo, o professor, ele entenda minimamente para perceber os sinais de atrasos de desenvolvimento, especialmente já na criança pequena. Quanto menor você perceber, você hoje com um bebê, você já consegue, por exemplo, identificar sinais de autismo, se você estiver preparado e tiver esse olhar treinado. Muitas vezes, até profissionais de berçários e creches, não tendo formação, sendo berçaristas, cuidadoras, elas já conseguem empiricamente, por comparar uma criança com a outra, não se deve comparar crianças, mais ou menos. A gente tem parâmetros de desenvolvimento que têm que ser atingidos. Se você tem uma turma com 20 alunos, 19 já chegaram nesse nível aqui de desenvolvimento. Uma criança apresenta atraso. Você deve comunicar à coordenação e pelo menos o coordenador dessa escola deve ter esse preparo para conversar com a família, porque não é uma conversa fácil. É uma conversa muito difícil e a gente tem que ter a sensibilidade de como falar para essa família que essa criança apresenta um atraso de desenvolvimento, apresenta tais comportamentos, preferencialmente a escola deve enviar também um relatório por escrito para que essa família procure o sistema de saúde, procure um neurologista infantil preferencialmente, e esse neurologista vai fazer um plano de tratamento individualizado para aquela criança, que inclui as terapias que ela deverá fazer fora da escola, até para que o seu rendimento na escola seja melhor, e também se há necessidade de um acompanhante terapêutico, que aí pode ser um profissional da área da saúde, ou um acompanhante pedagógico, que pode ser uma auxiliar de classe da professora titular. Então, a professora titular, ela vai fazer o plano de ensino individualizado, o famoso PEI, porque as atividades, né, pedagógicas deverão ser adaptadas a essa criança quando necessário. Existem atividades que aquela criança, por exemplo, não precisa de adaptação, ela chega lá, ela vai fazer como da turma. Mas em alguns casos a gente precisa adaptar algumas atividades. Então, o professor titular vai fazer essa adaptação e o auxiliar, o acompanhante pedagógico, vai ficar ao lado dessa criança para garantir que ela tenha um melhor aproveitamento pedagógico. Só que algumas vezes, em caso de alguns transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, ou de algumas deficiências, por exemplo, a deficiência intelectual, pode ser que, com algumas comorbidades, com algumas outras questões, o acompanhante pedagógico não seja a pessoa mais indicada. Às vezes, como eu dei o exemplo de questões sensoriais, pode ser que alguém da área da saúde seja necessário. Aí pode ser um terapeuta ocupacional, pode ser um profissional da área da psicologia que tope trabalhar na escola, mas eu acho que a gente pode criar, sim, programas para capacitação de mais pessoas, para que mais pessoas possam fazer esse papel aí do acompanhante. Se a gente tiver programas, especialmente governamentais, que fomentem isso, essa formação de pessoas e que depois essas pessoas recebam uma remuneração por esse trabalho, vai ajudar muito o professor na missão dele de educar. Fernanda, você citou que é uma conversa difícil, né? Comunicar os pais de que a criança tem um determinado problema, uma determinada situação. Após essa conversa, a gente sabe que tem inúmeros benefícios para o desenvolvimento da criança no momento que os pais são comunicados, né? Vocês precisam, como você já citou, ter um conjunto trabalhando junto, né? Principalmente aí a participação dos pais. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, dessa participação dos pais, o quanto é importante junto com o trabalho de vocês, terapeutas ocupacionais. Olha, a família, infelizmente, muitas vezes o primeiro momento é a negação. Isso aí a psicologia explica. Quando a família ela ouve da escola
algumas notícias que ela não gostaria de ouvir, e inclusive isso é compreensível, né? Qual é a mãe que quer ouvir que o seu filho apresenta atrasos de desenvolvimento? Nenhuma. Porém, quanto mais essa família nega e demora a iniciar um tratamento, demora a procurar, maior vai ser, mais difícil vai ser que essa criança tenha um bom prognóstico na vida adulta. Por quê? Quanto mais cedo se inicia a intervenção, que a gente chama de intervenção precoce, quanto mais cedo você inicia, melhor o prognóstico. Então, se é uma criança com TEA, por exemplo, e você começa a fazer uma terapia que pode ser comportamental, que pode ser ABA, por exemplo, antes dos 3 anos é cientificamente comprovado que essa criança ela consegue, por exemplo, muitas vezes deixar de ser um nível 2, um nível 3 de suporte e na vida adulta chegar ao nível 1. Então, essa evolução ela é comprovada. Agora, a gente tem 2 questões. A família que nega e demora a procurar e a família que até procura o sistema de saúde, mas não consegue um tratamento adequado pelo sistema público de saúde. Então, essa questão ela é enorme, ela é muito complexa, ela precisa realmente de um engajamento da sociedade para termos um olhar mais cuidadoso, mais carinhoso para essas crianças e famílias, para ter o acolhimento também da família nesse momento, né, se possível com psicólogos também para a família, só que isso tudo custa muito caro. Uma inclusão para ser bem feita, isso eu ouvi de um educador português, doutor, reitor da faculdade lá de Lisboa, fui fazer um curso de especialização sobre inclusão escolar recentemente, e Portugal ele está um pouco à frente, assim como a Itália. Eu falei aqui que a nossa lei da inclusão ela é de 2015, né? Da Itália é da década de 70, para você ver a diferença da Itália, que já inclui desde 1970, para a gente que começou a incluir em 2015, né? São muitos anos aí, vamos dizer, à nossa frente de experiência. E esse doutor português, ele falou, a inclusão, para ser bem feita, ela custa caro. E ela custa muito dinheiro, seja para a escola particular, seja para a escola pública, para você bancar toda essa equipe multidisciplinar que precisa para atender com dignidade essas crianças e famílias, custa caro, porque um bom profissional, a hora dele é cara. Então, uma solução mais imediata, como eu falei na pergunta anterior, que eu enxergo, seria fazer a capacitação com cursos específicos para que professores, estagiárias de pedagogia, estagiárias de psicologia que se interessem minimamente por acompanhar essas crianças e aprender, elas recebam um curso de capacitação bom e possam fazer esse acompanhamento individualizado por um valor que seja acessível, mas que sejam, obviamente, bons profissionais que receberam uma boa capacitação, porque eu já vi casos, inclusive, de acompanhantes terapêuticos que estavam fazendo as lições, as atividades, as tarefas no lugar da criança. Aí não faz sentido algum essa criança ter um acompanhante, né? Porque a gente quer que a criança aprenda e não que o acompanhante faça por ela. O acompanhante vai fazer com a criança e não pela criança. Então, essa capacitação desse profissional é muito importante que exista esse investimento. Fernanda, e existem algumas características, como é que a gente pode explicar para os pais, para quem nos acompanha pela TV ou pela internet que estão nos assistindo, que o filho ou a filha, enfim, a criança, ela está em alguma situação que precisa da ajuda, do auxílio de um terapeuta ocupacional. Como que o pai pode identificar que a criança está numa situação dessas e aí procurar os profissionais como vocês? Bom, vamos lá. Como eu disse, se a criança tem muita dificuldade com estímulos sensoriais, se é uma criança pequena, por exemplo, que ela não consegue manipular massinha, textura, aí vai variar de acordo com a idade. Vou começar da educação infantil, que é a minha área de maior conhecimento. Então, se é uma criança pequena, que ela não manipula a textura, que ela tem muita agonia de pegar na areia, de botar o pezinho na grama, pode ser que essa criança não tenha nenhuma deficiência, ela tenha apenas essa questão sensorial, tá? Mas isso é um dos indicativos de que essa criança pode, por exemplo, estar dentro do TEA. 2 é um laudo muito complexo e a gente tem que observar vários fatores e principalmente a questão do prejuízo social e da comunicação. Isso eu estou falando de TEA.
Mas um terapeuta ocupacional poderia ajudar em, vamos lá, vou enumerar aqui as outras coisas. Essa questão sensorial, questão de barulho, então uma criança que não tolera bem muitos amigos falando ao mesmo tempo, uma aula de música. E o que esse terapeuta vai fazer? Ele vai auxiliar para que essa criança, de repente, passe a fazer. A gente tem resultados muito bons com alguma insistência. Insistir é diferente de forçar, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente sempre insiste que uma criança coma, não raspe o prato todo, são coisas diferentes. Que ela prove um alimento novo. Insistir não é forçar. Então, essa questão das texturas, ele pode ir trabalhando que essa criança aceite cada vez mais manipular a massinha, manipular um arroz colorido, manipular um sabão, uma bolha de sabão, porque às vezes é uma criança que ela tem aversão a tudo isso. E esse terapeuta ele vai com calma e paciência, de forma individualizada, fazer esse estímulo a essa criança, fazer um estímulo que ela participe da aula de música desde que ela não esteja sofrendo. Então ele vai inserindo essa criança pouco a pouco nessa aula de música. Às vezes é uma criança que ela tem essa tendência de escapar da sala de aula. Tem crianças, por exemplo, dentro do TEA, que elas têm pouca tolerância à frustração e elas muitas vezes querem fugir daquela situação. Seja porque o estímulo sensorial está demais para ela, muito barulho, muita confusão, muita gente, ou por algum outro motivo que ela está querendo ali entrar, às vezes, numa crise, e o primeiro reflexo dessa criança para se autorregular, para conseguir se acalmar, é sair correndo. Então, como professor com 35 crianças numa sala, ele dá conta dessa que está querendo sair correndo e continua dando aula? Não tem como. Então, esse terapeuta ele pode tentar entender por que essa crise começou, o que desencadeou essa vontade dessa criança de fugir, de sair correndo para se autorregular, e ele começa talvez até a prever esses gatilhos, ou evitar que esses gatilhos aconteçam, ou dar caminhos para que essa criança consiga se regular sem ser escapando da sala de aula. É um trabalho de formiguinha que, repito, esse professor ele não tem como dar essa atenção individualizada para essa criança sem deixar que as outras 34 fiquem sozinhas. Então, é uma questão de números, né? Se uma criança com deficiência precisa de apoio individual e um olhar individual, a gente precisa de um profissional só para ela. Falando um pouco da sua experiência voltada para a educação infantil, né? É comprovado já, e aí você pode explicar melhor para a gente aqui, que quanto menor ou mais rápido for identificada essas deficiências, essas situações na criança, é melhor para o desenvolvimento. Inclusive, existem situações que as crianças apresentavam determinadas deficiências, né, enquanto muito pequenininhas ali, 2, 3 anos de idade, e quando se tornaram adolescentes e adultos, não tinham mais ou tinham muito reduzido isso. Queria que você falasse um pouco para a gente, você já adiantou, né, Fernanda, a importância de ter esse diagnóstico o quanto antes, mais cedo possível. Sim, e a presença de um profissional da saúde dentro da escola, né, não só na sala de aula com uma criança, porque esse profissional ele vai estar na sala com essa criança, mas ele vai conseguir até ajudar, se tiver um outro caso, a ter um olhar e conversar com esse professor. Você percebeu isso? Você percebeu aquilo? Você percebeu que ele não faz isso? Você percebeu que isso incomoda? Então, esse olhar mais criterioso pode ajudar a conversar com as famílias, né? Esse terapeuta também pode ser uma pessoa especializada para chegar e falar para a família, olha, está acontecendo tal situação, a gente vem percebendo, sugiro que a família converse com o pediatra, e aí se for um bom pediatra, normalmente ele vai encaminhar para um neuro, mas essa pontuação, porque eu vejo que muitas vezes quando é um filho único, ou quando é uma família que tem acesso a menos recursos, a menos informação, essa criança ela vai passando batida, ela vai ficando de lado, ela vai ficando nas beiradas da sala de aula e ela está indo para a escola para aprender muito pouco. A escola não está sendo significativa para ela o quanto poderia. Então, esse profissional da saúde, como eu disse, seja um TO, seja um outro profissional a mais dentro da escola, trazendo esse olhar mais sensível aos atrasos do desenvolvimento, ele pode sim ajudar
e quanto mais cedo procurar terapia. Hoje a gente tem na internet, felizmente, um canal de acesso, óbvio que tem informações que não são legais, mas tem muita informação que é boa. Eu percebo que as mães, principalmente, elas têm encontrado em outras mães, e tem pais também de crianças com autismo que têm se dedicado nas redes sociais a falarem sobre esses pontos de atenção. Olha, seu bebê não te olha nos olhos, ele não sustenta o olhar por um tempo, seu bebê já está com um aninho e meio, não fala palavras, ou está com 2 anos, não forma frases, esteja atento. Ele tem essas questões sensoriais, ele não tolera muito bem certos tipos de textura, certos toques, tem sensibilidade nas mãos, nos pezinhos, na boca. É uma criança com transtorno alimentar, é uma criança que recusa vários tipos de alimento, vários tipos de textura de alimento. Então, vamos prestar atenção. Então, são muitos sinais, ou se essa criança não socializa, né? Se ela brinca com o grupo, mas ela está sempre nas beiradas, ela não interage com os amigos. E a internet ela tem ajudado, pelo menos, nessa aceitação e nesse olhar que as famílias precisam ter para os pontos ali cruciais do desenvolvimento infantil, né? Tem muitas coisas que devem acontecer num prazo certo. Então, como eu dei exemplo aqui, com 2 aninhos já precisa formar pequenas frases. Se aquilo não aconteceu, se a criança não chegou lá, conversa com o pediatra, procura um especialista. Hoje existem pessoas que fazem atendimento com valores sociais, existem lugares de atendimento público que são de excelência. Não é fácil, mas também não é impossível. O que a família não pode é deixar de correr atrás o mais cedo possível, quanto mais cedo. Como você disse, existem algumas questões e alguns atrasos que com a terapia, com a intervenção, eles vão quase que zerando se essa terapia for bem feita. Fernanda, e qual que é a maior dificuldade no trabalho de vocês como terapeutas ocupacionais? É nesse primeiro momento a negação de algumas famílias ou já é no desenvolvimento do trabalho, ali no dia a dia? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da importância da legislação. Olha, a maior dificuldade inicial eu acho que é a falta de apoio da família. Porque essa criança ela não fizer as terapias fora da escola de maneira adequada, às vezes a família interrompe o tratamento porque acha que a criança já está bem ou porque faltou grana e simplesmente não comunica a escola. E aí você vai perceber que aquela criança mudou o comportamento, ela vinha evoluindo super bem e do nada ela voltou a ter comportamentos estranhos, ou a bater nos amigos, ou a tolerar menos a frustração, ficar mais irritada, ter mais crises. E aí você vai conversar com a família. Paramos, a terapia tem 2 meses. E como que não comunica para a escola? Né? Então precisa ter um trabalho, na verdade é um triângulo ali, é uma tríade. É família, escola e terapeuta em conversa frequente, todo mundo falando a mesma língua, para que essa criança ela perceba que em todos os lugares onde ela convive, todo mundo tem uma linguagem muito parecida, isso auxilia muito o desenvolvimento dessa criança, enquanto que o contrário, se essas pessoas não se conversam, se não existe um diálogo, quem perde é sempre o lado mais fraco, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco da história, que nesse caso, infelizmente, é a criança. Eu ia até ressaltar essa questão com você, que você já destacou. A importância do trabalho de vocês, né, do terapeuta ocupacional, porque é exatamente isso, né? Não adianta o professor estar numa sala de aula com 35 alunos, ele ter aquele olhar de que aquela criança tem uma determinada situação, mas se não tiver um trabalho em conjunto com o terapeuta ocupacional. Porque por mais que o professor ali, ele se esforce, não sei se é esse o termo correto que eu posso usar, com 35 crianças não tem como desenvolver para a situação melhorar daquela criança se não tiver o auxílio de vocês, né? Sim, sim. O terapeuta ele vai entrar muito na questão da funcionalidade dessa criança. Muitas vezes essa criança ela está apresentando comportamentos que não são, não vou dizer nem adequados socialmente, né? Porque a criança ela vai construindo uma imagem do que é
a sociedade, né, de como ela deve se comportar, isso vale para todas as crianças. E o terapeuta ocupacional ele vai atuar muito nessa questão da funcionalidade também, dessa criança se tornar um adulto funcional, com comportamentos adaptativos e não desadaptativos. Então, ele auxilia a parte cognitiva, ele auxilia a parte social, a parte motora. Então, é um profissional que é bem completo, vamos dizer assim, para fazer esse acompanhamento quando necessário, seja dentro da escola, seja fora, né? O ideal é que o TO atue fora, fazendo a sua terapia ali 2, 3 vezes por semana, aí quem vai dizer a quantidade de horas é o médico sempre, e dentro da escola, se ele for o acompanhante desse aluno, um tanto melhor, é um profissional extremamente qualificado para fazer esse acompanhamento. Algumas instituições de ensino, principalmente públicas, né, como a gente já destacou, a dificuldade de algumas famílias com uma condição de renda um pouco inferior não ter o auxílio, né, do terapeuta ocupacional. Como é que vocês pensam essa questão da legislação? Eu citei que aqui na Alesp, né, tramita o projeto 177 de 2024, dando essa obrigatoriedade de ter um terapeuta ocupacional nas instituições de ensino fundamental, ensino médio, porque, como nós já viemos falando desde o início do programa, né, é comprovado, e você está aqui também para comprovar isso, né, de que existe o completo benefício do trabalho de um terapeuta ocupacional, auxiliado, obviamente, de professores, de médicos e dos pais para o desenvolvimento funcional aí da criança, como você bem explicou, né, Fernanda? Sim, tem que ver a viabilidade disso, né? O custo que vai ficar para um profissional desse gabarito fazer esse acompanhamento, se isso é viável, maravilha, e a quantidade desses profissionais que a gente tem no mercado, se a gente vai ter mão de obra suficiente para todas as escolas terem um TO, né? Um terapeuta ocupacional dentro da escola. Não sei te dizer, acho que nos grandes centros a gente tem uma oferta, né, grande de mão de obra, talvez não seja um problema, mas tem cidades que têm muito poucos profissionais formados em determinadas áreas. Então, a gente vai precisar entender nesse cenário se a gente vai ter essa quantidade de pessoas aí disponíveis. Se sim, que maravilha. E em termos de custo, quanto isso ficaria para o Estado. Essa é a minha humilde opinião para a gente entender se existe a viabilidade desse projeto. A viabilidade financeira, óbvio, que é uma preocupação, a quantidade de mão de obra disponível é outra. Agora, isso sendo possível, maravilha, ótima ideia, só vai ajudar o professor. Hoje eu acho que o professor ele não está em condição de negar ajuda, né? Toda a escola precisa de ajuda para a gente poder fazer uma inclusão real, bem feita, e não só para dizer no papel que a inclusão existe, que infelizmente é a realidade de muitas escolas. Se colocou a lei, cumpra-se, tá bom, mas como? Como eu incluo essa criança com dignidade e com um ensino, um aprendizado significativo para ela? Porque a gente tem que trabalhar com os conceitos de equidade. A inclusão, ela parte dessa premissa, né? Não somos todos iguais, somos todos diferentes. E aí, dentro dessas diferenças, né, essa criança aqui, qual é o máximo limite dela? Eu vou trabalhar para chegar nesse limite. Então, essa questão também do plano individualizado ali de ensino também pode ter uma ajuda desse profissional, porque ele está tendo um olhar ali individual para essa criança. Quem sabe ele consegue ajudar o professor, né, em mais essa tarefa que é fazer as atividades ali individualizadas para aquela criança, porque ele tem um olhar ali mais criterioso, um olhar da área da saúde. Eu acho que, como eu falei, toda ajuda é bem-vinda. E também a questão que você falava lá no início do programa da formação adequada, né? Porque precisa, para ter esse olhar, a gente vê até na maneira com a qual você explica, né? A gente já percebe o quanto você gosta do que faz, o quanto entende do assunto e a importância desse olhar diferenciado, né, Fernanda? Porque é isso, nós não somos iguais, e quando a gente fala principalmente com uma família que não tem ainda, isso como você falou, né?
como explicar para uma família de que o filho ou a filha está numa situação que precisa de um acompanhamento de terapeuta ocupacional, em situações mais complicadas de médicos, enfim, é toda uma situação muito delicada, né? Sim, sim. E o TO, ele tem uma formação que não é de psicologia, mas que ele entende um pouquinho de várias áreas e que com certeza vai ter essa sensibilidade para conversar com essa família de uma maneira neutra, imparcial e que ajude essa família a entender o melhor caminho para essa criança, que é a intervenção precoce, quanto antes, né, possível, melhor para todo mundo. E melhor a qualidade de vida da família também. Porque muitas vezes a família da criança com deficiência é uma família que está cansada, porque essa criança ela demanda uma energia física e psicológica muito grande. E a gente sabe que, estatisticamente falando, muitos pais abandonam os lares das crianças com deficiência. Ainda tem mais essa questão aí envolvida. Muitas vezes a mãe fica sozinha. Eu acho que o percentual é muito grande, é coisa de 70%, 80% de abandono paterno quando é descoberta uma deficiência ou poucos meses ou pouquíssimos anos após essa descoberta. Então, a mãe, na maioria das vezes, aí 70%, 80% dos casos, ela está sozinha e sobrecarregada. E a escola, eu acredito muito na escola como uma rede de apoio nesse primeiro momento da maternidade, né? Eu abria a minha escola porque eu não tinha rede de apoio e eu quis ser rede de apoio para outras mães. Então, eu acho que é uma parceria muito grande que a escola tem que ter com essa família, entender, acolher, saber falar, para que todo mundo possa caminhar junto em prol do desenvolvimento dessa criança. Fernanda, você falou muito bem essa questão de que quando a criança tem esse acompanhamento do conjunto ali de profissionais que envolve principalmente o terapeuta ocupacional, é muito importante os pais, em uma determinada situação, se precisar romper esse tratamento, comunique à escola. Queria que você falasse agora, nesses minutos finais que a gente tem ainda do programa, essa importância, porque muitos pais nos acompanham e também existe aquela questão de meu filho já está ótimo, mas esse diagnóstico tem que partir dos profissionais capacitados, não é do pai, da mãe, enfim, da família, dizer que o filho está liberado, né, do tratamento. Sim, quem dá alta é o médico, quem dá alta é o profissional que está lidando, seja um TO, seja um psicólogo, que muitas vezes essa criança ela demanda de uma equipe multidisciplinar para fazer esse tratamento. Então, quem vai dar essa alta ou são os profissionais, o psicólogo, o TO, o fono, quem está fazendo esse tratamento que tem que dizer, olha, acabou, seu filho está bem. E se essa família também resolver trocar, que é uma coisa que acontece, infelizmente, no início do tratamento, às vezes a família não se identificou com o profissional ou o profissional não está falando o que a família quer ouvir. No início, existe uma troca de médico, existe uma troca de fono. Ah, está fazendo fono há 3 meses, não falou. Acha que o problema é aquela profissional ou aquele profissional. E às vezes não é. Às vezes é um processo que demanda tempo, né? E em 3 meses esse profissional não conseguiu ainda realizar um trabalho que a família achou que aconteceria naquele prazo. Então, acho que tem um diálogo aberto com os profissionais e com a escola, se houver troca de profissional, se houver desistência daquela terapia, para que a escola saiba, porque se essa criança mudar o comportamento em sala de aula, a gente pelo menos tem uma explicação e um entendimento maior do que está acontecendo. Mas são realidades muito, muito diversas no Brasil. Você vai ter a família que tem condição financeira de pagar isso tudo, que é tudo, como eu falei, muito caro. Você tem a família que está buscando isso no sistema público e não está conseguindo, está ficando desesperada porque o tempo está passando. Você tem a família que não buscou nada, que negou, que apesar de ter dinheiro, não quer fazer, acha que vai passar quando tiver... o pai, né, a mãe, eu só falei com 5 anos. Também falou com atraso muito significativo, pode investigar que muitas vezes o pai e a mãe também têm algum transtorno, que vai ter um diagnóstico tardio por conta do filho. Percebe que o filho tem alguma questão e aí quando vai procurar um especialista descobre que na família também tem outros casos de TEA, porque
Se fala muito que aumentou a quantidade, né? Não aumentou só a quantidade, acho que a gente tem um ligeiro aumento de quantidade dos casos de TEA, mas um aumento gigantesco no número de laudos, porque se tem mais acesso à informação hoje do que no passado, inclusive graças à internet. Como eu falei, a internet não é de todo mal, tem muita coisa boa, e se a gente souber aproveitar essas boas informações, esse acesso à informação mais fácil e mais democrático que a gente tem hoje para entender dos atrasos de desenvolvimento infantil e ter esse olhar para a criança o quanto antes, que bom, né? Se todo mundo caminhar junto, as crianças elas vão ter um futuro muito melhor, porque quem faz terapia desde cedo consegue alcançar muito mais longe, voar muito mais alto do que quem infelizmente não teve acesso a tudo isso. Fernanda, para a gente finalizar, quais são os principais desafios que você acredita do trabalho de vocês, principalmente para o futuro? É essa conscientização da sociedade de que o quanto antes for diagnosticada a situação da criança, melhor o desenvolvimento, mais benefícios para essa criança se desenvolver melhor? Não só esse desafio, né? O desafio da aceitação das famílias, da parceria das famílias é muito grande, mas, como eu falei, eu acho que é financeiro também. Não é só a escola pública que tem dificuldade para a contratação desses profissionais. Muitas vezes a escola particular também tem dificuldade financeira, as escolas pequenas de educação infantil que sofreram muito na pandemia com evasão escolar e às vezes estão com dívida. Então, assim, como é que vai fazer um trabalho bem feito se falta incentivo até governamental, por que não seria, né, se essa escola puder ter uma parceria público-privada para oferecer um trabalho de excelência, também é uma ideia para que as escolas consigam atender com mais dignidade todas as crianças, né, as típicas e as atípicas. Então, eu acho que a questão também financeira é uma questão e de boa vontade de todo mundo. Acho que os profissionais da educação também muitos são muito dedicados, são professores que tiram dinheiro do bolso para comprar recurso para fazer uma aula melhor, comprar um presente para o aluno. Então tem muitos professores que são maravilhosos, dedicados, mas existem outros que poderiam estudar um pouco mais, poderiam buscar essa capacitação, porque se tem um aluno com determinada deficiência na sua turma, o mínimo que você pode fazer como professor é estudar a respeito, que seja curso gratuito na internet, que seja um livro que você compre a respeito do assunto. Então, os professores eles também têm que buscar a capacitação. As escolas podem e devem investir nisso, mas os próprios profissionais hoje, eles precisam se atualizar. A inclusão é uma realidade, inclusão não é problema, inclusão é solução para a sociedade. A inclusão, ela traz muitos benefícios para todo mundo. A criança que ela convive com diversidade desde cedo, ela se torna um ser humano com muito mais empatia, porque para ela aquilo ali é tudo muito natural, né? Conviver com a diversidade para ela é uma coisa que é presente na vida dela desde que ela é muito pequenininha. Então ela provavelmente não vai ser um ser humano preconceituoso, não vai ser um ser humano que discrimina no ambiente de trabalho, não vai ser aquela pessoa que olha com um olhar maldoso para uma pessoa com deficiência, porque ela teve desde cedo convívio com essa diversidade. Então, eu acho que é uma questão de toda a sociedade querer mudar, da gente pressionar de alguma forma os nossos governantes, né, por essas mudanças, por esse acesso às verbas, né, que a gente consiga destinar verbas para isso, e não só as mães das pessoas com deficiência fazerem essa luta, né? Mas toda a sociedade, as pessoas que têm filhos típicos também têm que fazer a sua parte pela inclusão. Esta edição do Alesp em Pauta falou sobre terapeutas ocupacionais na aprendizagem. Conversamos de forma remota com a pedagoga Fernanda King. Fernanda, muito obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade. Como eu disse no início, é um assunto muito importante, muito relevante. Espero que eu tenha contribuído positivamente. Contribuí muito, muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou pela TV ou pela internet. O Alesp em Pauta fica por aqui. Nos vemos na programação da Rede Alesp. Até mais!